Bom dia mais uma vez aos irmãos. Ainda estou me acostumando com essa interação virtual, irmãos. Acho que nunca vou me acostumar, na verdade. Estou aqui com o chat aberto, está mais visível agora para mim. Caso vocês queiram interagir comigo, por favor. Se você está com sua Bíblia aberta, abra no capítulo 24 de Mateus, por favor, se você está com sua Bíblia aí. Ok. Aí está o tema do nosso estudo de hoje, em Mateus capítulo 24 e 25. Como devo me preparar para a volta de Jesus? Observe que o verbo está no singular. Não é como devemos nos preparar, mas é uma preparação individual. É isso que a Bíblia nos apresenta. E as 4 parábolas que nós vamos encontrar no finalzinho de Mateus 24 e no capítulo 25 de Mateus, 2 no capítulo 24 e 2 no capítulo 25. Fora que a última parte do capítulo 25, onde ele fala que vai separar os cabritos das ovelhas, alguns consideram como os elementos de uma parábola ali, mas parábolas mesmo são apenas essas 4. Como vocês podem ver no slide a seguir. Essas 4 parábolas, elas surgiram como resposta a esse mandamento, a esta ordem de Jesus, no verso 42, como você pode ler. O Senhor Jesus, depois que contou sobre, como vimos nas últimas duas aulas, sobre a destruição do templo e sobre a sua iminente volta, no verso 42, ele conclui dizendo: portanto, vigiai, porque vocês não sabem o dia em que vem o vosso Senhor. Então, diante dessa necessidade de vigiar, o Senhor Jesus nos apresenta essas 4 parábolas que nos ensinam a respeito de vigilância. Mais exatamente, cada uma destaca uma característica da vigilância. Então, no capítulo 24, verso 23, ele fala de um pai de família que não vai dormir porque sabe que o ladrão virá e ele está atento para proteger sua família. Apenas no verso 43. É uma parábola que fala sobre vigilância, prontidão e estar cingido ou pronto para fazer uma força. No capítulo 24, verso 45 a 51, Jesus fala de 2 servos, um mau e negligente, que não cuidou das pessoas que lhe foram confiadas, e do servo prudente. Na verdade, primeiro vem o prudente, depois o servo mau. E ele termina no verso 51 dizendo que este servo mau foi entregue ou lançado às trevas, onde há choro e ranger de dentes. Então, essa parábola, o tema dela é o empenho em nós servirmos as pessoas. Depois, no capítulo 25, do verso 1 ao 13, Jesus fala da parábola das 10 virgens. E 10 não tem nenhum significado, como Apocalipse. 10 se trata de um número razoável, que era a quantidade de damas de honra que cortejavam um casamento judaico antigo. E Jesus diz então que 5 daquelas 10 virgens foram prudentes e levaram consigo azeite, para não serem pegas de surpresa e precisarem cuidar dessas pendências na hora que o cortejo começasse. Então elas foram prudentes em levar azeite. E 5 delas não foram prudentes e não levaram azeite. Então, essa parábola nos fala de prudência. E capítulo 25, verso 14 a 30,
o Senhor Jesus nos conta daqueles 3 servos. O primeiro recebeu 5 talentos, o segundo recebeu 2 e o terceiro recebeu 1. Aquele que recebeu 5 multiplicou, transformou em 10. Aquele que recebeu 4 multiplicou, transformou em 4. Aquele que recebeu 2 transformou em 4. E aquele que recebeu 1, por achar que talvez foi muito pouco, não valeria a pena se esforçar, ele enterrou o seu talento. E Jesus diz que esse servo que enterrou o talento foi um servo mau, e ele não participou, além de não participar do gozo do seu Senhor, o que ele tinha ainda lhe foi tirado. Então essas 4 parábolas nos ensinam sobre vigiar e nos preparar para a volta de Jesus. Nós vamos nos ater principalmente na primeira parábola, mas vamos comentar sobre essas 4 parábolas. Então esteja atento aí, por favor, à tela. Ok. O que é importante a gente ter em mente é que este capítulo 24 e 25, ele nos fala de uma preparação individual. Lembre-se que as virgens não puderam dividir seu azeite com quem não tinha. Se elas dividissem, faltaria para elas e para com quem ela dividisse. Então, se trata de um preparo individual. Todavia, a alegria, o gozo, a festa de que o texto fala, obviamente é coletiva, porque ninguém pode ficar feliz sozinho. Então, nós ouviremos, estando nós preparados para aquele dia, nós ouviremos do Senhor as seguintes palavras: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, todas as parábolas, elas nos ensinam a estarmos preparados para o dia da volta de Jesus. E aqui é preciso a gente entender bem em que sentido a palavra nos ensina a nos preparar. Em que sentido? Porque não faltam pregações e mensagens na internet ensinando a gente a se preparar, inclusive a se preparar para ser arrebatado. E isto traz uma pretensão e um desvio da verdadeira motivação que a Bíblia nos ensina. Preparados para quê? Faça esta pergunta ao texto. Preparados para quê? E a palavra de Deus vai ser muito clara, em várias passagens, que nós não temos competência, nem devemos tentar nos preparar para entrar no céu. Há inúmeras passagens que dizem que entrar no céu não é algo que compete a nós, não é pelo nosso esforço. Nós não confiamos que estamos herdando a vida eterna, como os fariseus acreditavam. Então nós não nos preparamos, parece contraditório isso, mas nós não nos preparamos para entrar no céu. Então para que nós nos preparamos? Nós nos preparamos para desfrutar, para participar de alguma coisa. Assim como você se prepara para algo em que você vai participar, como um evento, como uma viagem, como uma festa. Você se prepara para receber alguma honra. Você se prepara, por exemplo, para passar num concurso público. Imagine se você não se preparasse e alguém sorteasse você para ser um cargo alto. Como você iria administrar esta honra? Simplesmente você não iria. Você não teria estrutura, porque você não está preparado. Então a honra não convém ao insensato, a honra não convém a quem não se prepara. Então Deus não está punindo a gente, Deus apenas está privando a gente de nos dar uma coisa que nós não temos estrutura para suportar. Nós temos que nos preparar para receber a honra que Deus tem preparado para nós. Nós não nos preparamos para merecer algo em si, como se o objetivo fosse conquistar um prêmio. Mas nós nos preparamos para desfrutar
e, como vamos ver, administrar este prêmio que o Senhor tem para nós. Ok? Então, nós nos preparamos para administrar uma herança e para entrar numa festa. Isto fica claro aí no verso 21 e 23. No verso 21 do capítulo 25 diz: o próprio Senhor diz ao servo, aquele servo que foi fiel e que pegou os 5 talentos, multiplicou, e o servo que pegou os 2 talentos e também multiplicou, a esses servos o Senhor dirá a mesma coisa. Ele não dirá servo bom e produtivo, ele não dirá servo bom e famoso, ele não dirá servo bom e que realizou grandes coisas. Não, ele dirá servo bom e fiel. Tanto quem recebeu 5 quanto quem recebeu 2 foram fiéis. Foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Esse muito dá exatamente a ideia de herança. Quando você vai para Apocalipse, você entende esse muito como a autoridade que Deus dará àqueles que vão governar com eles. Ao vencedor, como diz Apocalipse, dar-lhe-ei que reine comigo, que exerça autoridade sobre as nações. Estamos falando então de gozo, autoridade e intimidade, o muito. Só que esse gozo, em todos os evangelhos, tem a ideia de banquete, de festa, de alegria, aquela alegria que Jesus diz que ninguém poderá tirar. Hoje nós choramos como uma mulher que está para dar à luz, mas então virá o tempo em que, uma vez com a criança no colo, nós esquecemos das dores e nós experimentamos uma alegria, e esta alegria ninguém poderá tirar. Ou então, como o profeta diz, o salmista diz o melhor, aqueles que semeiam, que choram enquanto semeiam, voltará colhendo os seus feixes de alegria. Então, nós nos preparamos para receber isso. E eu posso afirmar para você, nós não temos estrutura para receber tal alegria. Nós não temos estrutura nem emocional, nem física. Este corpo que nós estamos, essa mente, não suporta aquilo que Deus tem preparado para nós. Por isso que Paulo vai dizer aos Coríntios: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele que esperam, para aqueles que o amam. Então nós nos preparamos para, como o verso 34 diz, entrar na posse do reino que está sendo preparado para nós antes da fundação do mundo. Isto é maravilhoso, irmãos. Louvado seja Deus. Então, nós temos essas 4 palavras que resumem as 4 parábolas. A primeira parábola do pai de família fala sobre vigilância. A segunda parábola dos servos mau e o outro que tratou bem, do servo negligente que tratou mal e o servo bom que tratou bem as pessoas, fala sobre empenho em servir. A terceira parábola das virgens fala sobre prudência. E a quarta parábola dos talentos fala sobre fidelidade. Qual é o objetivo, então, de nos prepararmos? O objetivo é desfrutarmos do que Deus tem preparado para nós. E qual é a motivação errada, então? E talvez é a motivação que mais, na minha versão, diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente? Isso mesmo, Ana Lúcia. É permitido essa versão, nós aceitamos esta versão também. Motivação errada. Qual é a motivação errada que talvez seja a mais comum entre os evangélicos? E não é à toa que notícias alarmistas e de medo e tragédias é que fazem mais sucesso. E é por isso que as mídias, elas evitam dar notícias boas em meio à pandemia. Então, qual é a motivação errada da maioria dos evangélicos? Acredito eu, seja o medo de não subir, o medo de não ser salvo. Então, a pessoa acredita que vai se preparar para não correr o risco
de não ser salva. Então, abre-se aí uma janela, uma porta para o medo. E medo e amor são excludentes. Medo e amor são excludentes. Medo e temor significa dependência, dependência da fonte, dependência total e absoluta e rendida àquele que me ama e provou o seu amor por mim. Isto é temor. Temor e amor se encontram. Medo e amor se excluem. Qual seria então a motivação correta? A motivação correta para o cristão que a palavra de Deus nos apresenta, e vamos ver nessas parábolas, é que nós queremos nos preparar, nos envolvendo, ou melhor, nós nos preparamos para nos envolver. O Senhor deixou tudo ao nosso dispor. Ele nos dispôs com dons e talentos, como Efésios 4 vai dizer. Quando ele subiu às alturas, deu dons aos homens. Ele não nos deixou órfãos, nos deu a sua igreja, o Espírito Santo, a sua palavra, nos deu a oração, nos deu os meios de graça, nos deu os sacramentos, Santa Ceia e batismo, tudo para nos envolver a nossa mente, nossas emoções com as coisas lá do alto e assim nos prepararmos. Então, você pode entender a palavra, o verbo preparar como se envolver, ou preparar-se como estar envolvido. Amém? E aí você vai lembrar de tudo que a palavra de Deus, você vai ser remetido a tudo que a palavra de Deus nos ensina sobre crescer na graça e no conhecimento, frutificar e assim por diante. Então, vigilância na parábola do pai de família significa nos preparar para nos envolver. Afinal, como é que você vai dormir se você está esperando o ladrão, se você está vigiando para que o ladrão não faça mal à sua família? Como é que você vai dormir? Observe em Lucas capítulo 11, verso 1. Estava Jesus em oração, ou orando, e seus discípulos viram aquilo. Mas o sentido literal, assim como os discípulos viam João envolvido no ministério, em oração, o sentido literal deste versículo é: os discípulos viram Jesus envolvido em oração. Oração para Jesus não era algo como os fariseus faziam. Agora é hora de dar esmola, agora é hora de jejuar e agora é hora de orar. Os discípulos olhavam para Jesus e viam que ele não era como os fariseus, ele estava envolvido em oração. Então, oração, isso aqui é muito precioso para nós. Oração não é, como eu já falei aqui, não é um pé de cabra que você força até conseguir alguma coisa de Deus. Oração não é uma corrente em que você se une até energizar e conseguir um milagre. Oração é um meio que Deus nos deu para nos envolver no seu reino. Então, sem tirar a liberdade e o dever que temos de estar a sós na presença de Deus, como Jesus estava a sós muitas vezes, sem tirar a prerrogativa que nós temos, nós podemos entrar com ousadia na presença de Deus, entrar no jardim secreto de oração. A oração, segundo a Bíblia nos apresenta, é um meio de nos envolver. Então é mais. Eu já ouvi alguém dizer assim: eu estava no centro da cidade e eu precisava orar. Então eu entrei na cabine de um trocador de roupa, ou entrei no banheiro público para poder orar. Respeitando a liberdade da pessoa de poder ou não entrar numa cabine, no banheiro, a oração, ela não carece disso. Você pode por um desejo pessoal, mas você, como a Bíblia nos apresenta, deve estar envolvido em oração. Então, oração é mais do que um tempo a sós com Deus, mas é um estado de alerta. O cristão, ele acorda nesse estado, ou deveria acordar.
Eu deveria acordar assim. E cada um de nós também. Então a palavra nos ensina isso sobre vigilância. Nos remete à oração, nos remete à prontidão. Por que que um pai de família não tem sono? Por que que ele não diz assim, eu vou dormir um pouco? Como a gente faz, né? Eu vou dormir um pouco e amanhã eu desconto. Amanhã eu dobro. Hoje eu vou relaxar um pouco, mas amanhã eu faço mais. Você não pode relaxar quando um ladrão vai entrar na sua casa. Na verdade, você não consegue, porque a sua mente está em alerta. Este é o sentido da palavra vigilância. Não é, eu vou vigiar, porque a qualquer momento Jesus pode voltar, e se eu não estiver vigiando, eu vou ficar. Não, eu estou vigiando porque eu quero estar envolvido em alguma coisa. Amém? E nós ficamos sonolentos quando nós não estamos interessados. Lembra quando Paulo começou a pregar para os atenienses e ele começou a explicar sobre o Deus desconhecido que tinha criado todas as coisas e que tinha dado ao homem as estações frutíferas e tudo mais, e os atenienses foram ouvindo aquilo. Quando Paulo falou a palavra ressurreição, dizendo que esse Deus fez o seu Filho ressuscitar dentre os mortos, os atenienses, que eram gregos, viraram as costas para Paulo e disseram: sobre isso nós te ouviremos noutra ocasião. Em outras palavras, nós não temos tempo para ouvir essas coisas, nós temos mais o que fazer, nós temos assuntos melhores para falar, nós não nos interessamos nessas coisas. Então você quase que pode imaginar comigo o desinteresse deles, quase que eles colocaram a mão na boca e bocejaram. Então nós ficamos sonolentos quando não estamos envolvidos. A pergunta que a palavra de Deus faz é: você está envolvido com as coisas do reino de Deus? A maioria de nós precisa de um sofrimento para se envolver nas coisas do reino de Deus, precisa de um milagre para se envolver nas coisas do reino de Deus. E a palavra de Deus nos chama a estarmos envolvidos. Outro aspecto da vigilância: quando é que o sono aparece? E o sono é contrário à vigilância. O sono aparece quando a gente não está comprometido com aquilo que Deus está fazendo, com aquilo que Deus está operando agora, nesse momento, trabalhando no silêncio, fazendo coisas que nem olhos viram, fazendo coisas como o salmista diz, quão insondáveis são os teus caminhos. Como Paulo diz em Romanos, e como o salmista diz: quantas são as maravilhas que tem operado, Senhor. Eu queria contar, mas são muito mais do que eu posso contar. Você está pensando nesse momento no que Deus está fazendo? Jesus diz: meu Pai está trabalhando até agora, e eu também. Você pode imaginar que trabalho é esse? Eu não sei te falar, mas eu sei que é muito maior do que os meus projetos individuais. Eu tenho que pegar os meus projetos e encaixar nisso de alguma forma. Se eu desconectar disso e pensar nos meus projetos, eu vou estar alheio ao que Deus está fazendo, como os discípulos estavam. Lembra de Lucas 9? Pedro e seus companheiros, Pedro, Tiago e João, estavam como? Premidos de sono. Você pode imaginar alguém premido de sono? Jesus lá no monte, transfigurado na frente deles. Elias e Moisés aparecem. O centro do universo está ali. O ápice da história humana está ali. E eles estavam como? Com sono. Por que eles estavam com sono? Senão porque a cabeça dele estava em outro lugar. Estava pensando em outras coisas. Lembra quando eles foram convidados por Jesus para orarem no Getsêmani? Vamos vigiar comigo, vamos orar. Esta é a hora mais difícil que eu estou passando, vamos orar comigo. E quando Jesus chega, como é que eles estão? Dormindo. Aí Jesus acorda: me ajuda aí em oração. Aí Jesus sai, vai orar sozinho. Quando volta, eles estão dormindo. E Jesus sai de novo, e quando volta, estão dormindo de novo. Nós ficamos sonolentos quando a gente não está comprometido com o que Deus está fazendo. E nós ficamos sonolentos. E aqui talvez seja o alerta maior para a gente. Porque o que não falta são mensagens açucaradas
que querem cativar o teu ego e colocar os teus sentimentos, os teus sonhos, as tuas vontades, as tuas conquistas, os teus comprometimentos mundanos. O que não faltam são mensagens para colocar isso no centro. E a cruz fica onde? A cruz fica bem longe. A cruz é apenas um conceito bonito, mas não é algo que eu incorporo na minha vida. Então observe. Lembra de 2 Timóteo 4, verso 3 e 4, Paulo diz que haverá um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. E esse tempo chegou na época de Paulo e vem se arrastando até aqui. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras no ouvido. O que Paulo está dizendo é que as pessoas estão no auditório, ouvindo a mensagem da cruz, mas aquela mensagem não agrada aos ouvidos. Aquela mensagem não bate com o que ela já tem. Como é que você fica se você vai ouvir uma coisa que não faz sentido no seu coração? Você começa a ficar com sono, não é verdade? É isso que acontece. Você espera, você está ouvindo o pregador falar alguma coisa que vai te alegrar, que vai prometer os teus sonhos. De repente ele não fala isso. E você fica pensando, como é que eu vou encaixar isso? Eu não estou entendendo isso. E o sono bate. Então essas pessoas vão buscar mestres que falem segundo as suas cobiças. E aí é que dá a coceirinha no ouvido. Vai me dizer que você nunca usou um cotonete e sentiu uma coceirinha boa no ouvido. Pois é isso que Paulo está falando. Eles vão sentir uma coceirinha no ouvido quando ouvirem as coisas boas. Ou seja, o sono bate quando a gente não é confrontado com o Evangelho. Quando a gente não é confrontado para se moldar a Cristo. Quando nós não somos confrontados para crescer na graça e no conhecimento. Quando nós não somos confrontados para nos envolver no que Deus está fazendo, o sono bate, o desinteresse bate e a vigilância vai embora. Portanto, essa mensagem não pode ser mais atual para nós. Louvado seja Deus. E quais são os sentimentos contrários que o texto nos apresenta? Os sentimentos contrários a vigilância, empenho, prudência e fidelidade. Quando você pensar nos sentimentos contrários, pense que eles começam como uma pequena porção de fermento, um germezinho que vai crescer se não for expulso. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 3, lancem fora o velho fermento, porque esse negócio pode crescer. E que fermento é esse? O fermento começa quando você pergunta assim, por que eu vou me esforçar se eu recebi tão pouco? Eu não sou nenhum missionário, eu não sou nenhum Hernandes Dias Lopes. Por que eu vou me esforçar se a minha esfera de ação é tão pequena? Por que eu vou sofrer pela justiça e me esforçar se eu não estou vendo nenhum resultado? Parece que quanto mais eu me esforço para ser correto, mais eu me ferro nessa vida. Você conhece um que fez tudo certo e foi crucificado? E ele diz, se fizeram isso a mim, vão fazer a vocês também. O discípulo não é maior do que o seu mestre. Então algumas pessoas se cansam e dizem assim, por que eu não me adequo ao mundo, faço o jogo dele, só para garantir alguma coisa, só para me manter um pouco de pé, depois eu volto para as coisas de Deus? Por que eu não faço assim? Tem muita gente que faz. Por que eu vou sofrer pelo amor? Se parece que quando eu amo, a pessoa é ingrata. Veja só, meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina a servir pessoas e amar pessoas. Mas ela não nos ensina a ser cúmplice das suas obras das trevas. Nós não somos cúmplices quando elas nos chamam para pecar. Nós a servimos, mas nós não somos cúmplices.
nós a servimos, mas nós não lançamos pérolas a porcos, nós não oferecemos a nossa intimidade àquela pessoa que recusa. Nós estamos prontos para servi-la sem oferecer nossa intimidade, porque se nós oferecermos nossas pérolas a quem não quer, eles vão nos rejeitar e pisar em nós, e pisar em nossas pérolas, e o efeito será contrário. Aquilo que é de precioso vai ser jogado na lama. Mas nós amamos pessoas que não merecem ser amadas, assim como nós não merecemos ser amados nem perdoados, e Deus nos ama. Então a pergunta é: para que eu vou me esforçar se eu mesmo não mudo? Eu me conheço, pastor, eu sei que eu sou inconstante, eu sei quão terrível eu sou, para que eu vou ficar me esforçando? Não seria dar murro em ponta de faca? Não, irmãos, não é dar murro em ponta de faca se esforçar. Se esforçar é o caminho, não é o resultado que você está prevendo que vai medir o teu esforço. O ato de se esforçar é que é o caminho. O ato de se esforçar é que é a fidelidade em si, e não os resultados. Não importa se você recebeu 2 talentos ou se você recebeu 5 talentos. Nós somos chamados a vigilância, empenho, prudência e fidelidade. Continuando as perguntas: para que eu vou me esforçar se a minha contribuição é tão irrelevante? Que diferença fará no planeta se eu jogar ou não jogar esse lixo no chão? Não fará diferença nenhuma no planeta, mas fará diferença no seu coração, na sua educação como cidadão do reino dos céus. Fará toda a diferença. E nós sabemos que quanto menor o detalhe, maior a diferença. Quanto mais sensível você estiver para os detalhes, como fazer um elogio, como não jogar um lixo na rua, principalmente se seu filho estiver vendo, isso fará toda a diferença. Não para o planeta, mas para o seu coração e para o meu. Que diferença a oferta da viúva pobre fez no orçamento do templo, hein? No orçamento da quarta igreja. Ainda continuando, sentimentos contrários à vigilância, empenho, prudência e fidelidade. Você pergunta: para que continuar vigiando? É aqui que mora o perigo. Para que eu vou estar em alerta e vigiando se está tudo tranquilo na minha vida, pastor? Eu levantando da cama ou não levantando, o salário cai. Não vou passar fome. Meus filhos estão criados. Já está tudo certo comigo, pastor. Eu acho que eu já fiz demais. Com certeza, irmãos, é o pior pensamento, mais devastador e trágico na vida de um crente, quando ele começa a achar que já fez um pouco mais do que devia e pode relaxar. É exatamente nesse momento onde ele perde terrivelmente. Ele pode até ter desmoronado já sem saber. É exatamente contra esse sentimento que Jesus conta a parábola do servo fiel, do mordomo fiel, mordomo fiel, que ele volta do campo e prepara uma janta para o seu senhor. E enquanto o seu senhor come, ele fica em pé, esperando o seu senhor comer. E Jesus pergunta: o senhor terá que agradecer? O senhor tem algum favor especial para esse servo? Esse servo fez alguma coisa além do que devia? Esse servo tem que esperar algum merecimento? Esse servo tem direito a relaxar um pouco porque ele fez o seu trabalho? E a resposta dos discípulos seria óbvia: não, ele não tem nenhum direito, ele não tem nenhum privilégio. Pelo contrário, ele se sente honrado em servir o seu senhor. Depois que o seu senhor comer, ele então vai e come o resto da janta. Obviamente, tudo isso faz parte de uma relação muito formal que existia entre senhor e servo. Mas é contra esse sentimento de achar que eu já fiz,
Eu já paguei o preço demais, pastor. Eu acho que eu oro mais do que todo mundo nessa igreja. Se somar todo mundo, eles não oram tanto quanto eu oro de madrugada. Esse sentimento, contra esse é que Jesus quer nos livrar. E olha, se não era exatamente esse sentimento que assaltou a igreja de Laodiceia. Se você fosse um membro da igreja de Laodiceia, possivelmente você diria assim: eu estou rico, estou abastado, eu não preciso de coisa alguma, eu estou bem, Deus, obrigado. Tem misericórdia daqueles crentes que estão nos países pobres, mas comigo você não precisa se preocupar muito não, só é me dar saúde, eu já estou legal, graças a Deus. Coitado daqueles que estão sofrendo perseguição, mas eu não, graças a Deus. E a gente perde a capacidade de bater no peito e falar: tem misericórdia de mim, Senhor, miserável, eu não tenho nada. Ou como Jesus me diz: eu sou infeliz, eu sou miserável, eu sou pobre, eu sou cego, eu sou nu, eu não tenho nada, eu só tenho Cristo. Então tem misericórdia de mim e infunde a vida do teu filho em mim, pela tua graça. Sopra o teu espírito em mim, Senhor, porque eu não tenho nada, eu sou um vale de osso seco. Esse é o objetivo da gente vigiar, irmãos. É sobre isso que a gente tem que vigiar. E aí Jesus vai dizer para a gente, se a gente se acha rico, se a gente acha que está tranquilo, a gente que acha que eu sou presbiteriano, então eu estou tranquilo, pelo menos doutrinariamente eu estou tranquilo, eu tenho até o direito de zombar e tirar onda com meu irmãozinho pentecostal que não entende muita doutrina. Se a gente acha assim, Jesus fala assim para a gente: aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, porque um dia vai ser, se a gente não se cobrir de Cristo, um dia vai ser. E eu aconselho que compre colírio, para ungires os olhos, a fim de que vejas. O problema não é que a gente não é miserável, o problema é que falta colírio. O problema não é que a gente tem as coisas e esquece de Deus. O problema é que a gente falta colírio para enxergar que não tem nada. É isso que Jesus está dizendo. E graças a Deus pelo verso 19, que Jesus diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Já pensou se Jesus não disciplinasse a gente? Ele viraria as costas para você e diz: segue em paz, vai na paz. Eu vou te encontrar lá no juízo, eu não vou te disciplinar. Mas Ele não faz isso conosco, louvado seja o seu nome. Amém. E por último, meus irmãos, o resultado dessa falta de vigilância, empenho, prudência e fidelidade. Qual é o resultado, pastor? Se eu falasse para os irmãos que a gente precisa ficar vigilante, porque senão a gente não vai para o céu, então você resolveria isso numa tacada só. Ok, eu preciso estar vigilante. Eu preciso o tempo inteiro estar vigilante, jamais tomar todo cuidado para não ter nenhum pensamento impuro, viver numa paranoia, viver num medo terrível, mas vigilante, porque o meu negócio é ir para o céu, o meu negócio é subir, como eu já vi crente dizer: eu quero entrar no céu, nem que seja para morar numa cabaninha. Ou outro irmão falou assim: eu quero ser menino de rua, se no céu for menino de rua eu estou feliz, eu quero ser mendigo no céu, porque aí a rua é de ouro, tudo é bom, então eu sendo mendigo está bom demais. Não é para isso que a Bíblia manda a gente vigiar, não é para entrar no céu, como a gente está falando. A questão é: se eu não vigiar, a gente começa a entrar nessa lógica farisaica,
Que diferença faz se eu pecar e ninguém estiver olhando? Que diferença faz? Pega essa lógica dos fariseus e amplia ela para a sua vida. Onde é que você vai chegar? Você vai trair sua esposa, porque você vai dizer: que diferença faz se eu trair, ou a esposa trair o marido, mas ninguém ficar sabendo? Eu não quero fazer mal à minha esposa, eu a amo. Então que diferença vai fazer se ela não ficar sabendo? Que diferença faz se eu pecar para mim mesmo? E aí, Mateus 24 e 25, principalmente a parábola das 10 virgens, nos lembram que faz toda a diferença, porque a nossa relação é pessoal, o azeite é individual e intransferível. A diferença está em nosso interior, na nossa transformação, em nossa relação pessoal com Deus. Lembrando que o nosso pecado primordialmente sempre é contra Deus. Observe que Davi pecou, adulterou, mandou matar um cara, mas na hora dele confessar ele diz assim: eu pequei contra ti, eu fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no falar e puro no teu julgar. E é curioso como José, bem antes de Davi, ele sabe que se ele cometer aquele pecado que a esposa do seu patrão falou, mas ninguém vai ficar sabendo, José. Ele disse: não, o problema não é esse, o problema é que como eu poderia pecar, tamanha maldade, contra Deus. Que testemunho belíssimo, né? Como eu poderia pecar contra Deus? Então a vigilância nos livra disso, irmãos. O resultado da falta de vigilância, de empenho e prudência, é que nós iremos nos relacionar com Deus, ou melhor, com a lei, ao invés de nos relacionarmos com Deus. E isto faz toda a diferença. E se relacionar com a lei é o processo mais natural que existe. Os fariseus se relacionavam com a lei, acreditando que estavam agradando a Deus. Isto é muito, muito sutil. É quando você foca nas leis espirituais, no que você deve fazer, como você vai herdar a vida eterna. Você está focado na lei. Agora veja que coisa tremenda. Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 8 e 9, ele fala isso para judeus. Timóteo está no ciclo onde os mestres da lei estavam intimidando ele. Mestres que arrogavam profundos conhecimentos da lei, mas que Paulo diz que eles não promoviam o serviço na fé, que eles tinham mania por discussões inúteis. Paulo chama de frívolas, a gente traduziu para frívolas, inúteis. Essas pessoas estavam intimidando Timóteo, e aí Paulo diz a Timóteo, sabendo que toda lei é boa, ou seja, a lei que eles pregam é boa, mas se alguém se utiliza de modo legítimo, eles não estavam se utilizando da lei de modo legítimo, eles estavam utilizando a lei para os fins pessoais, que era controlar, ter mérito e ter controle. Estavam usando a lei para suas discussões inúteis, enfim, eles estavam usando a lei como transgressores. Você já pensou isso na mente de um judeu? Ele se esforça ao máximo para não ser chamado de transgressor. Aí Paulo escreve a carta a Timóteo e diz assim: se você se utiliza dessa forma, você está se utilizando como um transgressor. Não é interessante como o transgressor... olha que coisa interessante, vocês já viram, eu já vi 2 ou 3 casos desses, da polícia chegar em flagrante delito. Ouvi um cara que foi pego preso no portão de uma casa, e ele sabia que, por ele estar preso antes de ter entrado na casa, tinha uma lei específica contra ele. Se ele estivesse preso saindo da casa, tinha outra lei contra ele. Então ele sabia exatamente a lei, e quando o repórter foi entrevistar, cara, você vai ser preso agora aí o repórter fala lá, por tentativa de roubo, alguma coisa assim. Ele diz: não, meu amigo, você está enganado, eu não vou ser enquadrado nesse artigo não, eu vou ser enquadrado no outro. O cara já sabia a lei que ele estava quebrando, né? Não é possível. Ou seja,
Ele conhecia a lei, mas ele conhecia com a mente de transgressor. Não é incrível isso? Como os fariseus tinham a mente de transgressores. No entanto, eles queriam guardar a lei. Eles não eram vigilantes. Eles não estavam empenhados, nem eram prudentes, nem eram fiéis, embora acreditassem que fosse. Eles eram transgressores, rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas e homicidas. Eles jamais admitiriam isso, mas eles matavam pai e mãe, sim, através da lei. Os religiosos mataram o cara, não deram assistência ao cara jogado na beira da estrada. Por que eles não deram assistência ao cara? Porque eles estavam preocupados em quebrar a lei. Ele pensou consigo mesmo: se eu tocar nesse homem e ele for um gentil ou um samaritano, eu estou impuro. Se ele estiver morto, eu estou impuro mais ainda. Ora, como é que um sacerdote ia ficar impuro? Ele teria que voltar para o templo e fazer um ritual de 1 semana de purificação. Então, por causa da lei, por causa dessa relação mecânica com a lei, eles eram transgressores da lei. Não é incrível isso? Por último, nós iremos pensar como os transgressores, já coloquei esse texto aí. E essa lei do menor esforço e maior produtividade, a gente aplica a empresas, negócios, a coisas. Você quer limpar a sua casa da maneira mais eficiente, então você procura o menor esforço, você compra equipamentos para limpar a sua casa, você compra bons produtos. Os americanos praticamente não usam água na hora de limpar a casa. Você quer eficiência, mas para lidar com pessoas, com gente, para amar pessoas e servir pessoas, você não procura eficiência, você não procura menor esforço, você procura doação, serviço, amor, sofrimento pelo amor. E é isso que a parábola nos ensina. Observe: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou? Pessoas. Deus confiou o que a nós? Pessoas. Nós não buscamos um jeito prático de tratar com pessoas, nós não terceirizamos pessoas. Deus nos confiou, primeiramente, filhos e filhas, esposos. Segundo, todo mundo que estiver do nosso lado, principalmente os da família da fé. Cuidamos de pessoas e recebemos bens como recompensa, assim como José do Egito. Então, talentos são dons que empregamos sobre pessoas. Aquilo que Deus nos confia são pessoas. O que Deus tem de mais valioso que vai te confiar é o quê? Pessoas. Nós iremos prestar contas daquilo que fizemos, verso 40, e daquilo que não fizemos a pessoas. Depois você lê lá esta última parte do capítulo 25. Estive nu, não me cobristes. Estive com fome, não me deste de comer. Estive com sede, não me deste de beber, e assim por diante. Ok? Ok, meus irmãos. Nós temos 7 minutos antes das 10 horas. Eu quero apenas ler esse resumo que eu escrevi aqui, se os irmãos me permitem. Eu esqueci de comentar algo muito interessante que eu percebi essa semana. Perdão, saiu aqui. Perdão, irmãos, deixa eu só colocar aqui. Não vai ser possível. Deixa eu só falar com os irmãos aqui. A tela saiu. Eu tenho visto muitos pregadores usando textos da palavra de Deus e depois deixar de lado esses textos, não expor o que eles estão dizendo, não aplicar, sair do tema e atacar fatos políticos, atacar os fatos mais recentes da política.
E aí eu tive a curiosidade de ler os comentários desses pregadores. E as mensagens que eu ouço nesses comentários é assim: até que enfim um pastor falou o que eu penso. Observe, irmãos. Essas pessoas não estão querendo ouvir o Evangelho. Elas não estão alertas, elas não estão atentas, elas não estão prudentes, elas querem ouvir até que enfim o pastor falou aquilo que eu estou observando. Tem alguma coisa errada, porque eu me considero um cristão verdadeiro e o outro, que é a favor de armas, que é a favor daquilo, que é a favor disso, ele deve ser um cristão falso. Então, outra pessoa escreveu assim, eu copiei esse comentário da internet: pastor, a mensagem que você pregou hoje era o que eu precisava para falar aquelas pessoas que estão criticando nós. Ela falou assim, era a palavra que eu estava precisava para falar a pessoas que estão criticando nós cristãos em Cristo, uma resposta aos fundamentalistas. Vocês estão entendendo? Ela ouviu uma pregação e falou: pastor, obrigado, porque essa pregação é a resposta que eu precisava para os fundamentalistas. Ela está impressionada com Cristo? Ela está pensando no reino? Não, ela está pensando na resposta que ela vai dar para aquele outro cristão que ela não concorda. E está cheio disso na internet, irmãos. Que o Senhor nos livre disso, em nome de Jesus. Que o Senhor nos livre disso, em nome de Jesus. Então, pois não. Tá bom. Eu coloquei só um resumo aqui. Ok, está aqui o resumo. Eu vou ler para os irmãos, me permitam, mas nesses 4 minutos. A vinda do Senhor Jesus será tão repentina que não dá oportunidade para se corrigir nada. Você não vive na perspectiva de que vai se preparar para a vinda. A intenção do texto é dizer o seguinte: ninguém pode se preparar tecnicamente para entrar no céu. Tecnicamente você não vai se preparar. A condição para entrar no céu não é uma questão de compensar erros, reparar deficiências, fazer uma média dos nossos erros e acertos. Como a gente faz para passar de ano, né? Eu tirei 4 em matemática, mas aí eu vou me esforçar mais, eu tiro 8, aí vale, né? Compensa a nota. Não, não é por obras. Se você está se preparando para atingir uma pontuação legal para ir para o céu, você não compreendeu que a salvação é pela graça e o seu esforço está dirigido e motivado por outra coisa que não deveria estar. Então não viva na perspectiva de se preparar para entrar no céu, nem muito menos de se preparar para a última hora, como se Deus fosse mandar um sinal para você dizer: ah, bom, agora sim, agora eu estou vendo que a coisa está ficando feia, agora vamos preparar. Não, não, não. A obediência tem que ser interior e não por interesse. Por isso que no verso 37 do capítulo 25, eles perguntam: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Quando foi que fizemos essas coisas, Senhor? Porque a gente fez sem saber. Observe, eles fizeram sem barganha. Eles fizeram sem saber. Não foi para ir para o céu. Não foi para melhorar o karma. Não foi para subir a média. Eles não faziam para se preparar para ir para o céu. Eles faziam como resposta, porque queriam ser como o seu mestre. Resumindo, nós não nos preparamos para ser salvos. Nós nos preparamos para desfrutar de uma festa, da herança e do gozo do nosso Senhor. O Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Louvado seja o teu nome, Pai, por tão grande salvação, tão grande herança, tão grande promessa. Louvado seja o teu nome todos os dias da nossa vida, que todos os dias nós caiamos de joelhos, sejamos quebrantados, coração contrito, como o Senhor não despreza, Pai. Que todos os dias estejamos reparando nossas brechas, para servir melhor, para refletir mais a Tua glória neste mundo, na nossa vida e por meio dos nossos sofrimentos até, Pai. Nos ensina a nos preparar para sermos vigilantes, fiéis, prontos para servir e empenhados. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O Senhor nos abençoe, irmãos. Bom dia, irmãos. Que bom. Terminamos mais uma escola bíblica hoje. Palavra muito abençoada. Fui muito edificado pela palavra do pastor Daniel. Muito bom mesmo.
Então, se vocês ficaram alguma dúvida, vocês podem mandar no WhatsApp do pastor Daniel, alguma dúvida, alguma pergunta, e ele vai responder durante a semana para vocês, viu? Deus abençoe e até logo mais ao culto à noite. Abração.